Reinaldo, sou casado com a Reinalda, e eu gosto de explicar, muita gente pensa que isso é nome de dupla caipira, não é, nome de batismo mesmo, né? Irmãos, o Senhor tem preparado para nós nesse fim de semana uma profunda experiência de cura, de libertação, de promoção na nossa experiência religiosa. Me vinha à mente aquela passagem do profeta Oséias, onde Deus se serve de uma imagem da esposa infiel para identificar o seu povo. E aí, pela boca do profeta, Deus diz assim: eu vou atraí-la, vou conduzi-la ao deserto, e aí vou falar ao seu coração. Nós já fomos atraídos pelo Senhor nesse final de semana. Eu não sei, você talvez esteja acreditando que veio aqui por uma outra inspiração, por uma outra motivação, convidado por um amigo, pressionado pela esposa, influenciado pela namorada ou pela curiosidade. Saiba, o Senhor atraiu você aqui nesse final de semana. Foi o Senhor. Muita gente gostaria de estar aqui, tinha intenção, tinha planejado estar aqui. Não está. Não está. Alguns daqui, que estão aqui, não queriam estar aqui. Tinham outros programas, mas acabou estando aqui. Foi o Senhor que te trouxe. E muitos vieram com essa disposição e atenção a essa vocação que o Senhor fez. Renunciou a uma porção de coisas. Eu sei que muitos de vocês tinham muitos tinham uma porção de outras possibilidades de usar o seu fim de semana em outras atividades. Você renunciou a isso. Eu quero dizer que Deus é honrado com a sua renúncia. A sua renúncia honra a Deus quando você o escolhe. E você pode ter certeza, Deus honra a sua renúncia. Aleluia! E Deus te conduziu a esse deserto, a esse pedacinho de céu, a esse chão, solo sagrado, para aqui falar ao seu coração. Ao seu coração, mais do que ao ouvido, Deus quer falar ao seu coração. Por isso eu peço que você esteja atento, atenta, para aquilo que está para além das palavras ou das pessoas que aqui estão falando. O nosso encontro vai ser muito bom, o nosso fim de semana vai ser transformador na nossa vida, não por causa de quem vem aqui falar, mas porque Deus está interessado em você mesmo, mas em mim, quem sou eu? Em você. Sabe que Deus conhece até o número de fios de cabelo que você tem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse Deus quer falar com você, quer fazer uma experiência com você nesse final de semana. E o foco do nosso acampamento é a cura interior. Vocês já sentiram pela manhã, Roberto está nos conduzindo aquela oração com o Salmo, Nelsinho e Eugênio com as músicas de raiz carismática, nos remetendo àquelas origens, como Deus já começou a trabalhar, ou não, no nosso interior. Nós não vamos colocar limites à ação do Espírito. O foco é a cura interior e o Espírito faz o que bem entender. Nós queremos trabalhar, a moção foi essa, abertos ao que o Espírito quiser fazer. E para que isso seja produtivo no nosso final de semana, nós gostaríamos de, nessa primeira reflexão da manhã, trabalhar um pouco a preparação para aquilo que Deus quer fazer em nós, nesses 2 dias. Por vezes, sem nos apercebermos, nós levantamos algumas barreiras, ou permitimos que algumas barreiras se levantem entre nós e a ação do Espírito Santo.
Nós vamos criando ou deixando que apareçam interferências que dificultam a ação do próprio Deus na nossa vida. Sabe que o Espírito Santo é sutil, é delicado. Ele nunca se apodera da sua pessoa de forma a transtornar a sua personalidade. Nunca. Raramente ele faz isso. Não é o natural do Espírito agir. Ele espera por uma anuência da sua parte, por uma abertura, por um convite, por uma fé expectante. E por vezes nós caímos na armadilha de oferecer resistência a Ele. Como dizia Pedro, aquele casal lá em Atos dos Apóstolos, né? Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Às vezes, sem nos apercebermos. Então queremos trabalhar, remover, chamar atenção para algumas coisas e algumas posturas que nós devemos ter para que o Espírito Santo se derrame abundantemente na nossa vida nesse final de semana. Você quer? Amém. Deus também quer muito fazer isso. Deus não te trouxe aqui em vão. A sua renúncia não é uma renúncia vazia. Deus quer fazer uma experiência de amor com você. Então saiba, quem te trouxe aqui foi o Senhor. E é Ele que quer falar com você. Diga para o seu irmão, para a sua irmã do lado. Foi Deus quem te chamou. Presta atenção no que Ele quer te falar. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aí está o texto base que fundamenta a nossa reflexão e o nosso acampamento, cujo tema é curados pelo poder do Espírito Santo. Curados pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 4, nós temos aí um relato da igreja nascente. Nós sabemos que em Atos, no capítulo 1, Jesus pede que não se afaste de Jerusalém, que Ele vai cumprir a promessa do Pai. Em Atos 2, Deus cumpre a sua promessa e derrama do seu Espírito. E diz a palavra que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então começa a igreja a agir. Jesus havia prometido: vocês vão receber força, poder espiritual, vão ser cheios do Espírito e sereis minhas testemunhas. Não saiam de Jerusalém sem essa experiência, porque a mensagem cristã contém elementos que só a nossa razão, a nossa inteligência não consegue levar adiante. Precisa da assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar corroborando esse anúncio que vocês vão começar a fazer. E assim começa. Em Atos 3, Pedro e João já realizam um sinal prodigioso, a cura de uma pessoa. Por causa disso, começa uma perseguição à igreja. Em Atos 4, a igreja está reunida exatamente para avaliar a situação. E eles estão falando assim: olha, começam a rezar. O Senhor que pelo Espírito Santo falou pela boca dos profetas, olha agora para a sua igreja, Senhor. As pessoas estão aqui se reunindo para se colocar contra a sua palavra e impedir que ela se manifeste, impedir que a gente propague a sua palavra. Então no versículo, pega aí comigo, vamos juntos, versículo 29, rezam assim: agora pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.
é um retrato da igreja nascente. Se nós queremos anunciar com intrepidez a palavra de Deus, e não é este o outro, não é outro, é este o propósito de toda atividade que aqui vamos realizar, por trás de tudo que os nossos pregadores, os nossos celebrantes vão fazer, nós queremos anunciar o nome, a doutrina, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E para que isso adentre o nosso coração com o vigor que Deus quer, Deus faz isso ser acompanhado de sinais, dos quais a cura é um. Então, como é que se desencadeia esse processo de podermos anunciar com poder a palavra de modo que nós sejamos curados? Pela oração. Estão rezando: Senhor, olha agora para as ameaças, olha para as ameaças que nos rodeiam, a nós todos. Olha para as dificuldades que nós todos encontramos para viver o Evangelho. Olha, Senhor, para tudo aquilo que nos impede de viver livremente a sua palavra. Olha, e concede que com todo desassombro nós possamos anunciar essa palavra. Estende a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vossos santos servos. Nós precisamos dessa capacitação. Nós precisamos dessa capacitação para poder anunciar com o poder. Vejam como é que Deus faz essa capacitação. Esses apóstolos, esses discípulos, não chegaram para Deus e disseram assim: Senhor, nós precisamos de uma capacitação agora para anunciar. Nós precisamos agora da sua confirmação. E Deus não falou para eles assim: então tá bom, vamos marcar um seminário de vida, para pregadores, e vou fazer mais um de cura e libertação, para que vocês se preparem. Não. Eles já tinham tido 3 anos de escola de evangelização. Não. Tremeu. A capacitação é essa. Tremeu o lugar onde estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo de novo. De novo. Porque em Atos 2 já tinham acabado de ficar cheios do Espírito Santo. Ou seja, a sua experiência de Pentecostes, o seu batismo sacramental, ou o seu batismo no Espírito, as suas experiências até hoje, relacionadas à efusão do Espírito, não esgotaram as possibilidades que o Espírito Santo tem para a sua vida. Pentecostes não foi o derramamento definitivo do Espírito Santo, foi o início desse derramamento. O seu Pentecostes também não foi o derramamento definitivo do Espírito Santo na sua vida. Para cada nova etapa da vida, Deus concede, derrama poderosamente do seu Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18b, aos Efésios, que ele começa a carta dizendo: vocês são cristãos salvos pela graça. Depois, logo na sequência, diz: vocês foram selados pelo Espírito Santo. Vai dizer: vocês já não são cidadãos da terra, vocês já são cidadãos do céu. Diante de vocês eu dobro o joelho para que vocês sejam robustecidos por esse Espírito Santo que está em vocês. A esses Efésios que tinham tudo isso, ele vai dizer: encham-se do Espírito Santo. Procurem estar continuamente repletos do Espírito Santo. Então, eu e você precisamos saber. Nós não temos o Espírito Santo em plenitude. Nós o recebemos na medida da nossa plenitude, conforme o espaço que a gente oferece para Ele. A carta aos Colossenses diz: aprove a Deus conceder o Espírito em plenitude somente ao Filho. Nós
segundo a nossa medida. Que espaços de santidade eu quero oferecer hoje ao Espírito Santo? Jesus dizia: quem tiver sede, venha a mim e beba. E dizia isso com respeito ao Espírito. Com que sede nós estamos diante do Senhor Jesus, que é aquele que batiza no Espírito? Com que sede? Então vai pensando, vai orando no seu coração. Senhor, eu quero ampliar os espaços para o seu Espírito Santo na minha vida nesse final de semana. Eu quero ser tocado poderosamente pelo seu Espírito Santo. Eu quero permitir, eu creio que o Senhor pode derramar mais do seu Espírito na minha vida. Eu creio que esse Espírito que já está aqui pode se manifestar em muitas outras áreas da minha vida. Por isso eu abro o coração nesse final de semana para receber mais desse Espírito. E para que o Senhor toque o meu interior, transforme a minha vida. Realize em mim todos os propósitos pelos quais o Senhor me trouxe aqui. E veja o que a palavra diz assim: estendei a vossa mão para que se realize curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus. Não é pelo nosso nome, é pelo nome de Jesus. Nós cremos que Jesus está aqui. Se cremos que Jesus está aqui, Jesus quer operar e derramar desse Espírito Santo sobre todos nós. A palavra garante: quando oramos, Deus capacita, derrama do seu Espírito e realiza os sinais e prodígios das promessas de Deus. Deus quer tocar a sua vida nesse final de semana. Você pode receber mais do Espírito Santo nesse final de semana. Convença o seu irmão, a sua irmã, diga para ele: você pode receber mais nesse fim de semana. Veja, irmãos e irmãs, Deus é fiel nas suas promessas. Prometeu que daria o seu Espírito para que nós pudéssemos anunciar com desassombro, e mostra isso logo no começo da igreja, né? O Pai continua dando do seu Espírito Santo através de Jesus Cristo para que a sua palavra se propague. Falando das dificuldades, eu queria lembrar você o seguinte: você já ouviu dizer, tem um axioma teológico que diz assim: a graça supõe a natureza. Já viu falar isso? A graça supõe a natureza. O derramamento da graça, o recebimento da graça, supõe a natureza. Quer dizer, quanto melhor preparada e aberta estiver a natureza, melhor e mais fácil será para Deus derramar a sua graça. Se alguém, por quaisquer motivos, estiver fechado a essa graça, isso é então um problema da nossa natureza, fica mais difícil de Deus derramar. Então, é bom nos prepararmos, é bom que cada um de nós tenha uma predisposição de acolher a graça de Deus. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos e dispostos. O que eu estou dizendo com isso? O que é um impedimento da nossa natureza? Às vezes a gente até vem para um acampamento de cura, mas com aquela dúvida na cabeça: será que Deus realmente está interessado em resolver o meu problema? Será que Deus realmente cura? Será que essa questão de cura interior, não é uma questão de compleição psicológica? Não é uma questão de sugestionabilidade, de pessoas que se deixam sugestionar? Será que não é a presença de elementos
psicossomáticos que levam as pessoas a se sentir e achar que foram curadas. Isso tudo são barreiras. A gente fica assim, duvidando um pouco de que haja uma intervenção divina. Não, é a mente que produz isso. É a sugestão que produz isso. Então você deve eliminar essas coisas. Não que elas não estejam acontecendo junto. A presença de elementos psicossomáticos, sugestivos, numa cura, não elimina, não isenta, não interfere, não desmerece a intervenção divina. Essas coisas todas podem estar presentes também, e Deus pode estar operando na nossa vida. Não tem problema nenhum que elas estejam acontecendo e ocorrendo. Deus age também através dessas coisas naturais. Então isso não pode ser barreira para nós. Eu me lembro uma vez, e eu trouxe aqui até um texto. Há 40 anos atrás, exatamente em fevereiro de 72, eu, Reinalda, nós éramos solteiros ainda, Padre Jonas e Padre Haroldo, fomos pregar um retiro para seminaristas e padres redentoristas, aí na rodovia Raposo Tavares, fevereiro de 72, 40 anos. E um dos temas era esse, a respeito da cura, naqueles comecinhos de renovação. E me lembro que Padre Jonas levou uma revista chamada Contilium, e eu emprestei essa revista dele, por isso que eu tenho esse texto, e não devolvi mais. Preciso confessar isso para ele, hoje. E dois teólogos franceses, Georges Combet e Laurent Fabre, diziam assim, olha, não é fácil acolhermos um dom como esse, da cura. Não é fácil. Tudo em nós resiste. Não estamos dispostos para uma tal ação de Deus em nós ou por nós. O prestígio da inteligência humana, nossa necessidade de aprender racionalmente, de assambarcar, de dominar racionalmente toda a realidade, os progressos extraordinários da medicina, tudo isso nos predispõe a recusar o que pareceria interferir no sistema de mediações lógicas que pré-estabelecemos. O que quer dizer esse palavreado todo? Quer dizer que nós acabamos acreditando mais que hoje Deus se serve apenas daquilo que nós conseguimos entender racionalmente e dos progressos da medicina. Isso tudo é muito bom e é essencial, e Deus também age através disso, mas a gente se recusa a aceitar a outra parte. A gente fica esperando e acreditando mais nas coisas que eu consigo dominar. Uma intervenção divina eu não controlo, eu não sei quando Deus vai atuar, quando vai agir, e aí, então eu começo a duvidar. A gente tem medo de se resvalar no gosto pelo miraculoso. Essas pessoas ficam aí querendo só a intervenção divina. Então é o outro lado. Tem gente que então não acredita ou não busca nada do que é racional e fica só esperando que Deus intervenha. Então é preciso haver um equilíbrio. Nós não podemos, por causa do nosso raciocínio, renegar a intervenção de Deus também através dessas coisas. Eu não posso nem ficar apenas esperando que Deus realize, mas também não posso duvidar que Ele realiza através do cotidiano. Diz assim,
essa dupla de teólogo. O difícil não é crer em milagres. O difícil é crer no comum, no cotidiano do amor de Deus em nossas vidas. Os dons espirituais, ao contrário do que muitos acreditam, possuem um sabor de cotidiano. Longe de nos impelir a uma fuga do mundo e das leis da natureza, eles nos convidam a contemplar e a participar do mistério da encarnação, da aliança prodigiosamente ordinária de Deus com os homens em Jesus Cristo. Então veja, irmãos, resumindo essa parte, a graça supõe a natureza. É importante que você tenha no seu coração essa convicção. Deus faz através daquilo que eu entendo, faz através daquilo que eu domino, faz através daquilo que nós desenvolvemos com a nossa inteligência, mas faz também para além disso. Deus age também através dessas coisas, mas Ele é capaz de ir além dessas coisas. Eu estou aberto, não quero nem só ficar dependendo de que Deus realize milagres, mas não quero duvidar de que Deus realiza esses milagres. Então essa é uma primeira atitude que nós devemos ter nesses dias. Um segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, preparando o seu coração para o que Deus vai fazer nas nossas vidas, através dos nossos pregadores, dos nossos celebrantes, dos nossos cantores, músicos, nesses dias, é que uma atitude de fé é primordial para que Deus haja na sua vida, para que Deus intervenha milagrosamente na sua vida. Uma atitude de fé genuína. Nós sabemos por quantas vezes na Sagrada Escritura Jesus se referiu a essa fé. Não é? Por exemplo, quantas vezes ouvimos dizer: a tua fé te salvou. Não foi assim? Seja feito conforme a tua fé. No caso daquele paralítico, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico, vendo a fé daquela gente. Daquela mulher hemorroíça: ó mulher, grande é a tua fé. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz e ser curada de todo o mal. Então parece que a fé é um componente primordial para que Deus realize a sua cura. Você se lembra também daquela passagem em que ele está na sua cidade, em Nazaré, e diz assim, olha a palavra: e por causa da falta de fé deles, Jesus operou ali poucos milagres. Poucos milagres. Por causa da pouca fé. E também aquela outra passagem, quando os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não podemos? Mateus 17, né? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Depois ele vai falar do jejum também, da necessidade da oração, do jejum. Mas a primeira resposta é: por que nós não podemos? Por causa da vossa falta de fé. Você é convidado nesse final de semana a aguçar a sua fé, a dar uma lustrada na sua fé, a dar uma concentrada e focar a sua fé na pessoa certa. Não se trata de ter uma fé apenas em alguma coisa. Não, eu creio que isso pode acontecer. Isso os discípulos também acreditavam. Os discípulos queriam expulsar aquele demônio. Como que não acreditava? Acreditava sim. É preciso ter fé na pessoa certa. Na pessoa certa. É preciso ter fé
na pessoa de Jesus. Diz a palavra assim aqui, ó: com todos os assombros anunciavam a palavra. Estendei a vossa mão para que se realize curas e milagres e prodígios pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Então é ter fé que Jesus pode realizar. Então durante todo o nosso final de semana, tenha isso no coração, tenha isso na mente. Eu preciso ter fé. Eu quero ter fé. Senhor, ajuda-me. Aumenta a minha fé. Toca o meu coração. Dá-me uma visão espiritual do seu poder. O Senhor não é um qualquer. O Senhor é aquele que quando fala, o mar acalma. O Senhor é aquele que quando fala, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda. O Senhor é aquele que quando fala, a figueira seca. O Senhor é aquele que quando fala, o morto ressuscita. É esse o Senhor que está diante de você. É esse o Senhor que nesse final de semana quer ter um encontro e uma experiência com você. Não é uma pessoa qualquer. Diga comigo: eu quero o Senhor. Nesse final de semana, fazer uma profunda experiência de fé no teu poderio. Eu creio, Senhor, que estás no controle de tudo, de todo o universo, e de que a minha vida é importante para ti. Por isso, Senhor, vem em socorro da minha pouca fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero, eu espero, e eu sei que o Senhor já está operando na minha vida. Amém. Diz a palavra que se tivermos fé, como um grãozinho de mostarda, vamos dizer para a montanha do seu problema, da sua dificuldade, lança-te daqui, lança-te daqui. Então uma fé de qualidade, uma fé genuína. Considerando então que Deus espera que a gente remova do nosso racionalismo, sem abrir mão da razão, daquelas coisas que nos impedem, que às vezes nos deixam com um certo ranço em relação à cura, um certo fechamento, que Ele remova isso de nós também, sabendo que uma atitude de fé é fundamental para que Jesus realize em nós as suas maravilhas, nós podemos concluir: é legítimo. Então deixa isso cair no seu coração. É legítimo você ter uma fé expectante de que Deus vai curar você nesse final de semana. É legítimo você aspirar pela cura de Deus. É legítimo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico e do ponto de vista doutrinário, você esperar pela cura de Jesus. Nós sabemos que estamos vivendo uns tempos novos. 40 anos atrás, as pessoas jamais se reuniriam para um retiro de final de semana para implorar de Deus a cura. Era impensável. Isso não era um tema
de retiro. Não era. Então, essa grande graça de renovação espiritual que Deus vem operando no último século, ajudou a resgatar esse processo. Como que desenterrou o uso dessas modalidades da ação de Deus. Não era comum. Então vejam, a cura faz parte da Sagrada Escritura, é um mandato de Jesus. Em tantas e tantas passagens, disse ele assim: ide, por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E assim, falando de cura, em tantas outras passagens. É um mandato de Jesus aos seus discípulos. Vão, anunciem a palavra e curem as pessoas, libertem as pessoas. Será que Jesus estava brincando? Será que isso foi só para aqueles momentos? Será que parte da doutrina era só para aquele tempo e parte nós devemos observar hoje? Do ponto de vista bíblico, fica mais que claro que é legítimo você esperar pela cura. Na história da igreja, ainda que o carisma da cura não fosse exercitado assim, de modo popular, de modo difuso, ela nunca cessou de acontecer. Vocês sabem que no concílio, um cardeal de Palermo, na Itália, cardeal Ernesto Ruffini, ele propôs, na primeira sessão do concílio, que esse ano está comemorando também 50 anos, você é mais velho que nós, propôs que se tirasse a palavra carisma dos documentos. Dizia ele: não vamos pôr essa palavra, porque ela já não ocorre mais na igreja. E ela é causa de problemas. Carisma não bate muito com a hierarquia, com a instituição. Aí um outro cardeal, o cardeal Súlio, falou: olha, não podemos decidir isso assim de repente. Vamos estudar com calma, vamos refletir. E ele foi para casa e o seu vigário fez um arrazoado para ele, onde, entre outras coisas, dizia: primeiro, não pode tirar dos documentos, que é uma palavra da Sagrada Escritura. Segundo, quem disse que cessou de ocorrer carisma na igreja? E o exemplo que ele dava era: e as curas? E as curas que inclusive justificam os santos, que justificam a canonização dos santos, como que parou? A cura é um carisma. Elas rarearam, não são tão difusas, mas aqui e acolá, sempre Deus está levantando um carisma de cura em alguém. E outra, a cura sempre foi uma prova, a teologia vai dizer, uma prova apologética, de que a nossa igreja é a igreja verdadeira, porque nela ocorrem curas. Então, do ponto de vista da tradição da igreja, também é legítimo nós esperarmos por cura. É a nossa história. A nossa história está regada de eventos de cura pelos séculos afora. Então você tem toda a razão de vir com o coração aberto. Senhor, a sua palavra fala que é para curar. E o Senhor tem mostrado na história da igreja que o Senhor cura. Não foi lá só com Pedro e João. Não. Na sequência da sua igreja. Nesse momento estamos trabalhando quantos processos de canonização, de beatificação. Agora esse mês mesmo vem aqui uns doutores de Roma para examinar um caso de cura no processo da Beata Helena Guerra. Vem aqui agora em Minas Gerais. João Paulo II está nesse processo também. É católico, é legítimo, é bíblico, é
teológico. Veja só, nós temos até um sacramento para implorar de Deus a cura pelos doentes. Não temos a unção dos enfermos? E a unção dos enfermos é para implorar de Deus a cura para os doentes. É um sacramento que tem por fundamento aquela carta de Tiago, no capítulo 5, que fala: tem alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros, e eles imponham as mãos aos doentes, para que eles sejam curados. Nós temos um sacramento, não é uma coisa qualquer. Nós temos também um sacramento. E claro que os santos todos que fizeram milagres de cura, que obtiveram de Deus a graça da cura, não eram presbíteros, não é? Do ponto de vista da doutrina, veja o que fala o nosso catecismo. Nosso catecismo da Igreja Católica, número 1508. Você que está anotando aí. 1508. Você que nos assiste de casa, acompanhando aí da sua escrivaninha. Diz assim a nossa igreja: o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Você está entendendo, meu irmão? Não é uma ideia desbaratinada de um grupo de pessoas da renovação carismática ou disso. A Igreja Católica, no seu catecismo, nos ensina que 1508, o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura. Para quê? Para manifestar a força da graça do ressuscitado. São sinais para mostrar o poder de Deus, que é para anunciar com poder a palavra de Jesus. Então, é legítimo, é verdadeiro, é vontade do Pai, é vontade de Jesus, é ser maduro e consciente na fé, procurar, buscar, pedir a Jesus ressuscitado, que com a sua graça salvadora, com o poder da sua redenção, cure, salve, liberte, restaure, embeleze, conceda vida em abundância a todos os seus filhos e filhas. É legítimo. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele disse que vinha para os enfermos e não para os sãos. É missão dele, e ele precisa realizar a sua própria missão. E uma última consideração que gostaria de fazer com vocês, antes de nós orarmos um pouco, é a respeito de um aspecto da cura. Um dos aspectos da cura. Eu disse que nesse acampamento, a inspiração, a moção, foi para que nós focássemos a cura interior, a cura do homem interior. E como foi bonito e gostoso trabalhar de manhã, especialmente o perdão, não é? Perdoando-nos a nós mesmos, coisa bonita e boa, deixa a alma da gente assim, lavada. E eu já disse e repito, nós não estamos colocando limites, nem que quiséssemos não poderíamos colocar e impor limites ao Espírito Santo. Mas o foco nosso é trabalhar essa restauração da cura. Veja, nesse mesmo número 1508, o Catecismo da Igreja Católica fala assim, olha: mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta todo o seu poder. Segunda carta aos Coríntios 12. E que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, também a doutrina da igreja nos ensina que mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças.
Em Marcos 1:34 nós lemos o seguinte texto: à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Ou seja, não todos. Não todos. E por quê? Você sabe por quê que Deus não cura todas as pessoas? Você sabe? Eu também não. É a primeira coisa que eu vou perguntar para ele quando eu chegar lá, se eu chegar. Também não sei não. É um mistério. É um mistério de Deus e é graça de Deus. Claro que tem muitas explicações para isso, mas sempre vamos ficar no mistério. É Deus quem decide quem Ele vai curar e quais propósitos Ele tem, e Deus também que sabe quem Ele não cura e por que não cura. Aí vai de cada um depois descobrir o porquê Deus não fez isso com ele. Com certeza Ele tem um propósito maior para você, não é? Mas é um mistério e isso garante o caráter de graça desse carisma. O caráter de graça. Então, depois, com certeza, Reinaldo, Roberto vai orar pedindo essa cura. E eles não podem garantir. Eles não são pessoas que vão dizer, eu vou curar esse aqui. Eles oram em nome do Senhor. E o Senhor realiza o que bem entende. Porque é graça. É graça. Eu não domino o carisma. Eu sou usado por Deus a favor dos outros. É graça. Agora, de uma coisa Jesus quer curar todo mundo. Todo mundo. De uma coisa você pode ter certeza que Ele quer curar em você. Jesus quer curar o seu coração. Jesus quer curar o seu interior. Jesus quer curar você do seu pecado. Daquilo que amarra a sua vida. Naquela passagem do paralítico, famosa, é interessante, né? Jesus sinaliza essa sua intenção. Jesus valoriza isso que Ele quer curar em cada um de nós, em cada um de nós. Quando aquelas pessoas, imagine vocês, a casa cheia, os amigos do paralítico descem o paralítico pelo telhado, abrem lá o telhado, não sei de como que era feito o telhado, baixa o paralítico, toda aquela expectativa, e Jesus, vendo a fé daquela gente, quis gratificar aquela grande fé. E fala o que para o paralítico? Vendo a fé daquela gente, os teus pecados te são perdoados. A grande fé, uma grande recompensa. Aí começaram a murmurar. Imagina você, tudo lá, o rapaz com aquele sacrifício todo, passando aquele ridículo, descendo pelo telhado, talvez nem quisesse, os amigos é que tinham fé, levaram, e agora chega ali para aquele Senhor dos senhores dizer os teus pecados, aí já os do templo já começam a murmurar, quem é ele para fazer isso aí? Vocês estão, então tá bom, para você saber que eu também perdoo os pecados, e que os pecados são mais importantes do que a paralisia, também eu digo para ele, levanta, toma o teu leito e vai embora. Vai embora. Mas primeiro Jesus dá preferência à cura do pecado. Sabe por quê, irmão? Você pode ir inteirinho, bonitão, sanado, para o inferno. Para o inferno. E você pode ter toda sorte de deficiência, com o coração curado pelo perdão de Jesus, ir para o céu e viver eternamente na graça de Deus. Conhecemos também aquela outra passagem em que aquele homem
estava à beira da piscina, fazia décadas ali à beira da piscina. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta também, né? Jesus tem cada uma. Você quer ser curado? Há décadas o homem está lá, todo mundo conhecia o homem. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente gosta de ficar na nossa doençazinha. A gente gosta de ficar sendo adulado na nossa doença. A gente gosta de ficar sendo bajulado por causa da nossa deficiência. E ele logo responde, não responde para Jesus que quer ser. Responde pondo a culpa nos outros. Ah, sempre que eu vou querer entrar, já chegou alguém, já passou na minha frente, e aí quando eu entro, o anjo já se foi, né? Jesus falou: então tá bom, eu quero que você seja curado. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. E assim foi, e Jesus foi embora, o homem foi embora. Aí o pessoal da lei quis saber dele, como é que foi aquilo, como é que pode, quem fez isso no dia de hoje, como é que foi isso aí? Ah, não sei, eu sei que o homem mandou eu fazer, e eu levantei e fui embora. Não sei nem o nome dele. Mais tarde, diz a palavra, Jesus se encontrou com ele na sinagoga. E Jesus disse: vejo que estás curado. Não foi o que Jesus falou? Percebo que você está bom, ficou bom, está andando. Então, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pior do que a paralisia é você não ser curado do pecado. Por isso Deus quer curar. Por isso o mais importante para Deus é realizar essa cura que Ele quer fazer nesse final de semana. Então, evangelizando, olha no olho do seu irmão e diga: Deus quer curar você inteiramente, internamente. Deus quer curar você de uma maneira que você vai ser candidata a cidadã do céu. Não tem prêmio maior que esse. Muitos de vocês acompanharam agora a abertura da campanha da fraternidade. Com certeza viram que Bento XVI mandou uma mensagem para o Brasil, né? Essa campanha nesses moldes é feita aqui no Brasil, não é da Igreja Universal no mundo todo, é da Igreja Católica no Brasil. Algumas outras conferências começam a fazer coisa mais ou menos parecida, né? Então o Papa, no dia 22 de fevereiro agora, disse assim: olha, suscitar a partir de uma reflexão sobre a realidade de saúde no Brasil, um maior espírito fraterno e comunitário na atenção dos enfermos e levar a sociedade a garantir a mais pessoas o direito de ter acesso aos meios necessários para uma vida saudável. O lema, dizia ele, que a saúde se difunda sobre a terra, é baseada no livro do Eclesiástico 38:8. O Papa lembrou que o lema bíblico é uma lembrança de que a saúde vai muito além de um simples bem-estar corporal. Quando diz que a saúde se difunda sobre a terra, o Papa chamou atenção. Esse lema vai muito além de um simples bem-estar corporal. E citou o episódio em que Jesus, antes de curar o paralítico, perdoa-lhe os pecados, ensinando que a cura perfeita é o perdão dos pecados, e a saúde por excelência é a da alma. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que adianta? Palavra do nosso Papa. A cura perfeita é o perdão dos pecados, e a saúde por excelência é a saúde da alma. Me lembro aqui também de um pronunciamento de João Paulo II, a renovação carismática na Itália. Ele disse uma vez
Graças à renovação carismática, muitas pessoas, jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, têm redescoberto Pentecostes na vida, como uma realidade. Aí ele fala do efeito maior disso. Quantas vidas transformadas por causa dessa graça de renovação. Quantas vidas transformadas. Por isso, juntamente convosco, quero hoje dar graças ao Espírito Santo por tudo que vocês têm feito. Quantas vidas transformadas. Esse é o maior milagre. Esse é o maior carisma. Esse é o maior bem que alguém pode fazer. Levar alguém a experimentar. Conduzir alguém a essa experiência da vida transformada. Uma vida transformada de homem velho, de mulher velha, em homem novo. Vida transformada de deixar para trás toda uma vida longe de Deus para uma comunhão que garante uma vida que não vai acabar mais na experiência de Deus. Vida transformada. Você quer ter uma vida transformada? Sim. Nós queremos então, irmãos e irmãs, com essas disposições do nosso coração, crendo, é legítimo esperar pela cura do Senhor. É legítimo pedir ao Senhor que nos cure. É legítimo, do ponto de vista bíblico, teológico, doutrinário, da tradição, querer ser curado e ter essa certeza. Não sei o que Deus vai fazer, Ele tem liberdade para fazer o que bem entenda. Não sei qual é a intenção dele, mas uma intenção nós podemos saber: Deus quer curar o seu coração. Fica de pé. Quem aqui não ora em línguas ainda, levante a mão. Quem não ora no Espírito, levante bem alto a sua mão. Quem não ora no Espírito, quem já reza no Espírito, levante a mão. Tá bom, pode abaixar a mão. Quem não ora em línguas, levante bem alto a sua mão. Aproxime-se dessa pessoa, você que já ora no Espírito. Vamos pedir ao Senhor o batismo do Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra, começa pela ação do Espírito Santo em nós. Tem uma musiquinha muito simples que um padre fez, que ensina a gente, como as crianças, a sermos crianças. Que é a oração no Espírito? É o menor dom, é tão simplesinho. Fala comigo assim, ó: Xandaralim Likanda. Me pergunta, o que é isso? Eu não sei. Mas o padre deu o nome nessa música, Xandaralim Likanda. É uma musiquinha muito simples assim, ó. O refrão dela assim, ó: Xandararim, dararim, dararim, likanda. Xandararim, dararim, dararim, likanda. As crianças cantam, vai lá. Xanda. Você jovem, com a juventude acumulada em 60, 70 anos, 80, 40, solta a voz. Xandarim, dararim, dararim, likanda. Xandarim, dararim, dararim. Como eu só vocês, vai lá, força. Como as criancinhas. Vai lá, gente, mas solta a voz, força, vai. Xandarim, Xandarim. Se não for criança, não vai entrar no reino dos céus. Pega o seu braço. Xandarim, dararim, dararim, likanda. Xandarim. Continue cantando assim. Agora você vai soltar a sua voz para compor uma música sem letra, deixando o Espírito Santo agir no seu coração. Vai soltando, fazendo uma outra melodia. Vem Espírito Santo sobre o teu corpo. Solte a sua voz sem medo. Vai soltando a sua voz. Ah, estou imitando, estou sendo palhaço. Seja um palhacinho de Jesus. Seja um palhacinho de Nossa Senhora. Racional. Você é tão racional. Seja criança agora.
Solte a sua voz. Vem Espírito Santo, cura-nos do pecado, cura-nos do mal. Vem como em Pentecostes, que se realize no nosso meio curas, sinais e prodígios. Que trema este lugar pela ação do Espírito Santo. Solte a sua voz, sem medo. Compõe a sua música para o Senhor. Não espere vir uma voz. É você que solta o som. É você que abre a boca. Você para e você continua quando você quiser. Não é transe. Transe é outra coisa. Não é transe. É você que solta a voz. É você que abre a boca. É você que faz o som. Mas é o Espírito que inspira com gemidos inefáveis. Divino Espírito Santo. Vai soltando a sua voz. Você que sente essa alegria no seu coração, esse choro vindo, essa paz, essa força de Deus. Pegue bem o seu braço. Solte a sua voz sem medo. Você que está aí em casa, está ajoelhado, chorando diante da televisão, no presídio, no hospital, a graça de Pentecostes está acontecendo aí onde você está, nesse barco em alto mar, nesse computador aí no Japão, nos Estados Unidos, na Finlândia, nos confins do mundo. O Espírito Santo é o vento, é o sopro do amor do Pai e do Filho. É Deus nos quatro cantos da terra. Você aí onde você está agora também seja cheio do Espírito Santo. Solte a sua voz sem medo. Deus está dando esse dom, o menor dos dons. Você que é pai, seu filho está numa situação difícil, você não sabe como falar com ele, sua filha não te ouve mais, você não sabe mais como educar o seu filho. Ora no Espírito, pede ao Espírito Santo te inspire o que falar, o que dizer. Comece cantando assim, como uma criança, balbuciando algumas palavras. Solte a voz, deixa fluir este canto. Solte a voz. Só vocês. Deixa Deus inundar. Com mais força. Deixa fluir. Pode ser melhor. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. A canção nova existe para apressar a segunda vinda do Senhor, formar homens novos para um mundo novo, levando o povo ao batismo do Espírito Santo. Esse é um lugar santo, diz o Reinaldo. Não é por culpa nossa. Deus quis que esse lugar seja santo, porque é o lugar da ação do Espírito. Isso. Solte a sua voz. Seja curado, seja liberto. Deus quer nos curar, nos libertar. É o louvor que liberta. Começamos falando isso. Quando você abre a boca para louvar, esquece de você mesmo, dos seus racionalismos, dos seus condicionamentos. Quando você se solta na mão de Deus, como uma criancinha no colo do pai e da mãe, Deus aí pode agir, pode te curar, como está fazendo agora. O Senhor está nos curando. Fique atento às curas que o Senhor está fazendo. Solte a sua voz.
Diz a palavra de Deus: não impeçais o falar em línguas, mas tudo faça com ordem, na ordem, na harmonia do Espírito. Reza com o coração, reza com o coração. Não com a razão, mas com o coração. Deixa fluir. Deixa fluir. Deus está lavando. Deus está levando as escórias de nossa vida. Deus está levando as enfermidades do corpo e da alma. Como um rio leva, correnteza abaixo, as impurezas. Deus está levando. Enquanto você canta, um rio passa no meio de nós. O rio de Deus, o rio de água viva. Oh, canta lá, lá, Yeshia, lá. A imagem que me vem de uma terra muito seca. Continue cantando, continue cantando. Uma terra muito seca, seca, esturricada. E vem uma água encharcando essa terra. O Senhor mostra que é a terra do seu coração. Você chegou aqui falando: Deus esqueceu de mim. Tanto problema, meu Deus. O Senhor esqueceu de mim. E o seu coração ia se endurecendo. Mas deixa agora essa água viva ir lavando o seu coração. Todas as mágoas e ressentimentos com Deus. Você estava assim seco na fé. Nada tinha sentido para você. O seu coração agora, você já é um adulto, já é um profissional, uma profissional. Mas dentro de você tem um menino, uma menina assustada, carente de colo, e colo de pai, colo de mãe, que Deus te dá agora. Todo menino assustado dentro de você, todo menino assustado dentro de você, Deus está curando agora esse menino, essa menina machucada pela vida. Deus vai tocando o seu coração. Se você, esse filhinho, esta filhinha de Deus, que Deus põe no colo agora e não te condena, Ele te ama, porque você é um filho amado e Jesus derramou o seu sangue por você. Ele te ama. E abrace agora a pessoa que está do seu lado. Fique abraçado com ela. Mas é aquele abraço da falta de ar mesmo, aquele abraço trincar a costela, aquele abraço apertado. É assim que Deus faz com você agora, realizando essa cura. E vai cantando no Espírito, não vê essa pessoa. O Senhor vai curando toda carência de amor de pai, amor de mãe. Vai curando até mesmo a sua falta de fé, aquela aridez, aquele deserto que você andava. Perdeu o gosto das coisas, o gosto pela vida. É o Espírito Santo que realiza em nós coisas insondáveis. E a grande graça não é só aqui, é em casa, é no presídio, é na fazenda, é à beira-mar, é no sertão de Deus. É em tantos lugares. Deus está fazendo isso com você em casa, agora também. Tome posse. E agora solta a voz, ministrando uns aos outros essa graça do Espírito Santo. E pessoas que se sentiam como aquele paralítico à beira da piscina há décadas, esperando algo, esperando a água se movimentar, a água da piscina. Jesus é o rio de água viva que não para de se movimentar. Se a piscina passa por um ano sem se mover, Jesus é o rio que passa no meio de nós. E Ele se move todo o tempo, se move a nosso favor. Meus irmãos, Deus está a nosso favor e não contra nós. Diga para quem está do seu lado: Deus está a seu favor, meu irmão, minha irmã. Alegre-se, Deus está a seu favor e Ele quer te curar.
A água de Deus está se movendo. Salta, pula na água de Deus, na água do Pai, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Dá um chacoalhãozinho assim no seu irmão e diga: pula, não tenha medo, salta, mergulha. Diga: mergulha de cabeça, mergulha fundo, deixa Deus agir. Aleluia. Sim, obrigado, Jesus, porque estás aqui e és o rio de água viva para nós. Dá mais um abraço no seu irmão e diga: que bom que você veio. Obrigado, meu Deus, rio de água viva. Amém. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima, canta. Como vela que queima no altar, Me consumir de amor. só em ti, Jesus. Canta, povo de Deus. Só em ti quero me derramar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Erga o seu braço assim e canta. Pois tu és o meu amparo, Senhor. Vai. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo. Só meu vocês, refúgio. quero ouvir. Pois tu És a alegria. Só em ti repousa a minha esperança. só em ti. É com essa imagem nós encerramos essa manhã. Vocês cantando isso para o mundo inteiro ouvir. Vem pra canção nova, tem muito mais a acontecer no dia de hoje. Com essa imagem encerramos essa manhã. Quero seguir até o fim. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Mas essas palmas são para ele, estão muito fracas. cançãonovaplay.com. Assine já!